Hoje estou gripado, por isso a primeira coisa que irei fazer é uma xícara de chá. Naturalmente será chá gelado. Uma coisa ser quente ou fria depende de como é observada. No entanto, todos nós sabemos que é fácil aquecer uma coisa. O difícil é esfriar algo. Conhecemos o fogo desde antes do alvorecer da história. Mas a geladeira é apenas um pouco mais velha que a pessoa mais velha viva. Hoje vamos descobrir como esfriar coisas. Até que ponto frio é frio. Esse material está numa temperatura tão baixa que o próprio ar se transforma em líquido. Isso está realmente frio, hein? Hoje vamos descobrir como conseguir isso. Essas máquinas extraordinárias fazem maravilhas com o gás mais comum da atmosfera, o ar comum. Essa é a matéria-prima deste plano, o ar urbano comum de um meio ambiente industrial moderno. Estas máquinas comprimem esse ar, ocasionando ao mesmo tempo seu aquecimento. O ar é esfriado pela primeira vez. Antes que essas máquinas concluam o seu trabalho, o ar será ainda mais comprimido e esfriado, 4 vezes ao todo. Finalmente, no interior desta coluna, o ar comum, uma mistura inodora e sem cor, constituída principalmente de nitrogênio e oxigênio, será transformado. Finalmente, estará na forma líquida. O ar passa por uma série de filtros. E nesse processo, antes de sair como líquido, sua temperatura foi extremamente reduzida. E quando sai, pode apresentar muitas surpresas. O oxigênio líquido parece refrescante, mas quem estiver pensando em fazer a loucura de dar um mergulho deve lembrar que a sua temperatura é de 186 graus Celsius abaixo de zero. Nesse processo de transformação do ar em líquido, a aparência pode ser enganadora. Por exemplo, em temperaturas e pressões comuns, a água é um líquido e o ar um gás invisível. Mas nas temperaturas encontradas aqui, o ar é um líquido e seu vapor pode ser observado facilmente. A água congela ao sol do meio-dia. Nas fábricas, assim como na natureza, as maravilhas do nitrogênio e do oxigênio não param de nos fascinar. Isto porque todas as substâncias do mundo, o próprio ar inclusive, podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Dependendo de 2 variáveis, pressão e temperatura, a matéria forma sólidos, líquidos ou gases. Esses são os estados da matéria. Há 150 anos atrás, Michael Faraday ofereceu a primeira explicação racional dos estados da matéria. Criança pobre e não privilegiada, o jovem Faraday, mesmo assim, conseguiu entrar para o mundo da ciência. E uma vez estabelecido na Branstead Royal Institution, elevou-se a alturas não alcançadas desde Sir Isaac Newton. Mas logo descobriria que as experiências sobre os estados da matéria podiam ser perigosas. Em 1823, por exemplo, ao fazer experiências com gás de cloro, liberado num tubo de ensaio vedado e aquecido, Faraday observou a formação de um fluido na extremidade mais fria do tubo. Mas abrir o tubo para ver o que estava acontecendo talvez tenha sido imprudência. Michael Faraday não perdeu sua fleugma britânica e acabou encontrando o cloro líquido. Depois de ter transformado um gás, o cloro, em líquido, ficou ansioso para fazer o mesmo com outros gases, talvez até ansioso demais. Mas apesar das pressões do seu trabalho, Michael Faraday sobreviveu.
Documentos da época mostram que ele foi o primeiro a perceber que a mesma matéria pode existir em todos os estados fundamentais: gasoso, líquido e sólido. Mas para isso, é preciso que estejam na temperatura e na pressão adequadas. Em baixas temperaturas, a matéria é normalmente sólida, um estado no qual as moléculas formam uma rede geométrica rígida. Embora uma observação mais detalhada revele que estão sempre em movimento. Em temperaturas mais altas, os sólidos derretem e tornam-se líquidos. Agora as moléculas têm um comportamento muito menos ordenado, fluindo livremente. Elevando-se ainda mais a temperatura, os líquidos se evaporam na forma de gases, um estado em que as moléculas não se prendem umas às outras, mas podem se chocar. A temperatura na qual ocorrem essas mudanças de estado depende da pressão e da substância. Em pressões menores, essas mudanças podem ocorrer a temperaturas mais baixas. Dependendo da pressão e da temperatura, cada substância é um sólido, um líquido ou um gás. Mas isso só até certo ponto. O ponto crítico. Acima desse ponto crítico de temperatura e de pressão, o líquido e o gás deixam de existir como estados separados da matéria. O ponto crítico, diferente para cada substância, foi descoberto por um físico parisiense, Charles Cagniard-Latour. Foi uma descoberta surpreendente, ocorrida quando ele aqueceu o éter líquido num tubo de vidro vedado. O que ele observou pode ser ilustrado como o etano líquido. Quando o recipiente é aquecido, a superfície que separa o líquido do vapor desaparece. Acima do ponto crítico, não existe líquido nem vapor. Existe, na verdade, um fluido contínuo. Quando o fluido esfria até atingir o ponto crítico, estriamentos de diversas densidades começam a aparecer. O fluido torna-se momentaneamente opaco, pois minúsculas gotas de líquido se formam em tamanho suficiente para dispersar a luz. Finalmente, quando a temperatura cai além do ponto crítico, o menisco reaparece, mostrando claramente estados separados de líquido e vapor. Naturalmente que, abaixo do ponto crítico, o gás e o líquido possuem diferentes densidades. Acima da temperatura do ponto crítico, existe um fluido único e contínuo. Aqui, jamais se forma o líquido, não importa qual seja a pressão. No caso de algumas substâncias, a temperatura deve ficar muito fria para atingir o ponto crítico. O oxigênio, por exemplo, tem uma temperatura crítica de 119 graus Celsius negativos. Em sua forma líquida, o oxigênio só pode existir em temperaturas ainda mais baixas. Mas como será possível esfriar tanto uma substância? Como é possível uma coisa esfriar e ferver ao mesmo tempo? A resposta dessas duas questões começa com um processo de evaporação. E isto começou antes de se começar a perder o controle das coisas, de fato, antes mesmo de se ligar o motor. Quando o motor está frio, a água no radiador está sob pressão comum, a temperatura ambiente, mas ainda é um líquido. Mas quando o líquido ferve, ele se vaporiza. E muito embora isso não pareça acontecer, o líquido também esfria nesse processo.
Frias, calmas e mais ou menos reunidas, as moléculas de água nadam lentamente. Aquecidas, nadam mais rápido. Quanto mais alta a temperatura, maior a sua velocidade. Conforme a temperatura aumenta, as moléculas mais rápidas conseguem escapar graças ao seu próprio trabalho, deixando as moléculas mais lentas e, portanto, mais frias para trás. Ao mesmo tempo, nessa sua luta para escapar das moléculas líquidas mais lentas que ainda restam, as moléculas rápidas têm sua velocidade e sua temperatura reduzidas quando se vaporizam. Tanto o vapor e o líquido que sobraram são esfriados pelo processo de evaporação. Superficialmente, isto pode parecer um pouco irreal. Mas a verdade é que, de uma forma ou de outra, a evaporação tem mantido as coisas frias há muito tempo. Consideremos Leonardo da Vinci, por exemplo. Um gênio que se preocupou com o ar, tendo até mesmo inventado um sistema para esfriá-lo. Durante 300 anos, o sistema de Leonardo foi o melhor sistema de ar-condicionado existente. Mas através de toda a história, cientistas como Michael Faraday continuaram a pesquisar os meios de esfriar as coisas. No século XIX, descobriram o dióxido de carbono. O primeiro passo para passar da temperatura ambiente para uma temperatura mais baixa não é muito difícil. É uma questão ligada às propriedades específicas do dióxido de carbono. A temperatura crítica do dióxido de carbono é um pouco mais elevada que a temperatura ambiente. Se tivéssemos dióxido de carbono nesta sala, mas com alta pressão, ele seria um líquido comum. É exatamente isso que temos nesse cilindro. A pressão está acima da pressão crítica do dióxido de carbono, a cerca de 73 atmosferas, 73 vezes a pressão atmosférica, temperatura e ambiente. Nessas condições, o dióxido de carbono é um líquido. Abrindo esta válvula, a pressão interna é tão alta que produz um chiado. Esse dióxido de carbono líquido está se evaporando e sua pressão está diminuindo ao longo de sua curva de pressão de vapor para uma baixa temperatura. O dióxido de carbono passa através desse ponto triplo. O ponto em que congela, embora esteja muito acima de uma atmosfera de pressão. Na jornada descendente, ele congela, transformando-se em gelo seco. Se continuarmos a esfriar, ele atinge quase 80 graus Celsius negativos, antes de atingir a pressão da atmosfera e parar de esfriar. Vejam só isso. Abrindo a válvula, chegamos a quase 80 graus Celsius negativos. Isso fez um pouco de barulho, né? Interrompemos e vejamos o resultado. Aí, gelo seco. Não é muito difícil obter essa temperatura assim tão baixa. Mas foi uma tarefa muito difícil chegar à temperatura do ar líquido. Mas isso não foi o fim. Por mais demorada e árdua que fosse a tarefa, chegara a hora de Faraday nela se concentrar. A descoberta do dióxido de carbono foi uma descoberta importante. Foi a inspiração que ele precisava para continuar o seu trabalho sobre a liquefação de gases. Mais tarde, quando encontrou tempo para registrar os seus feitos, o mundo científico ficou atento. Ele reduzira a temperatura de gases num banho de gelo seco e éter. Enquanto estavam frios, ele os comprimiu sob 40 vezes a pressão da atmosfera. Faraday havia transformado em líquido todos os gases conhecidos, com exceção do oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. A liquefação desses gases exigiria um resfriamento além das suas temperaturas críticas, o que significa muito abaixo da temperatura de gelo seco. Embora Faraday não tenha dado o passo seguinte, ele mostrou o caminho correto.
Um processo de esfriamento gradativo, conhecido como processo cascata. Assim como a água, que cai de um nível para outro, a liquefação ocorre numa cascata de temperaturas cada vez mais baixas. Cada líquido serve como o banho do outro, esfriando o seguinte. Mas para liquefazer o oxigênio, seriam necessários passos adicionais. Um dos mais importantes foi a invenção do tocador de calor. Esse tocador possui 2 longos tubos, um ao lado do outro. Ele começa a funcionar quando o fluido frio entra por uma extremidade e o fluido quente pela outra do segundo tubo. Conforme o fluido quente flui, ele encontra o fluido frio. Movimentando-se em direções opostas, a temperatura do fluido quente ao sair é quase a mesma do fluido frio ao entrar. O inverso acontece com o fluido frio, que sai quente. É óbvio que os fluidos trocaram de temperaturas. Essa troca de calor, aqui representada por zigue-zagues, é o cerne do processo de liquefação. A troca de calor torna possível liquefazer milhares de litros de oxigênio e nitrogênio todos os dias. Historicamente, na busca de temperaturas baixas, o tocador de calor foi, sem dúvida, uma grande ideia. Mas o objetivo não seria alcançado sem uma outra descoberta de James Prescott Joule. Durante algum tempo, Joule começou sem muita sorte. Apesar da sua descoberta, a da lei de conservação de energia, Joule não era visto como um cientista totalmente sério. Mas em 1852, William Thomson, Lord Kelvin, consideravam Joule como o homem que havia calculado o equivalente mecânico do calor, medindo a temperatura em centésimos de grau. Dessa perspectiva, Thomson viu em Joule um valioso parceiro no campo novo e fascinante da termodinâmica. Unindo suas forças criativas no desenvolvimento da teoria da conservação de energia, conseguiram descobrir o efeito Joule-Thomson. Quando um gás comprimido é aquecido acima de sua temperatura crítica, as moléculas ainda continuam se atraindo umas às outras. Mas essa atração não é suficientemente forte para liquefazer o gás. No entanto, muito embora não exista um líquido, quando o gás se expande através de um orifício ou bocal, os princípios da evaporação permanecem válidos. As moléculas que escapam têm a sua velocidade e temperatura reduzidas. Hoje, a descoberta de Joule e Thomson constitui basicamente o último passo no esfriamento e condensação de um gás comprimido em líquido. Na ocasião, foi preciso que outro europeu empreendedor transformasse a liquefação dos gases numa atividade prática. Foi um engenheiro alemão muito prático, chamado Carl von Linde. Seu processo, no qual era utilizado apenas o ar, foi a base do futuro. No sistema do Dr. Linde, o ar comprimido resfriado passa pela válvula de expansão Joule-Thomson. O gás que não é liquefeito volta ao compressor, através de um tocador de calor, onde o gás comprimido entra e é esfriado até uma temperatura mais baixa pelo gás frio que está saindo. O resultado é ar líquido. De um ponto de vista científico, até mesmo esse ar líquido não é o fim da história. Quando o ar líquido, isto é, o nitrogênio e o oxigênio líquidos, foi obtido pela primeira vez, percebeu-se que a liquefação do hidrogênio exigia a temperatura mais baixa de todas. Percebeu-se também que quem fosse capaz de liquefazer o hidrogênio teria conquistado um grande triunfo científico. Mais uma vez, estava dada a partida para a corrida. Um dos pontos de partida foram os campos de investigação científica da Inglaterra, o país da Royal Institution, que levava a uma possível vantagem no caso.
Essas salas frias na Grã-Bretanha foram o ambiente intelectual de Faraday, Crookes e Davy. Foi aqui também que Sir James Dewar conquistou seu título. Por aqui também vagava o fantasma extremamente competitivo de Isaac Newton. Assim, parecia pouco provável que a Holanda, com sua paisagem pitoresca, pudesse ser um ponto de partida vantajoso. Mas a Holanda é a terra da Universidade de Leiden. E essas paredes não apenas refletiram o eco de lendas científicas, mas Rembrandt, Van Marum e Berghav. Esta parede, talvez o mais notável registro de nomes notáveis da história da ciência, refletiria as conquistas científicas mais importantes durante as décadas que se seguiriam. Mas na década de 1880, muito antes de Lorentz ter convidado Einstein para fazer uma palestra aqui, continuava a corrida pela liquefação do hidrogênio. No laboratório de física da Universidade de Leiden, quando se tentou liquefazer o último gás conhecido que restava, o candidato mais sério foi o professor Reich Kamerlingh-Onnes. Mas do outro lado do Canal da Mancha, as apostas eram favoráveis a Sir James Dewar, um nome que se tornou lenda sobre a liquefação dos gases. Toda sexta-feira, ele era capaz de levantar-se e explicar exatamente por quê. Na Royal Institution, além de palestras inventivas, Dewar inventou muitas coisas de importância científica, entre elas uma espécie de recipiente de paredes duplas para conservar os fluidos frios. Nos círculos científicos, essas pequenas e úteis invenções ficaram conhecidas como garrafas de Dewar. Hoje são conhecidas mais comumente como garrafas térmicas. De qualquer maneira, foi com a ajuda delas que em 1896 James Dewar ganhou a corrida. Ele foi o primeiro a transformar o hidrogênio em líquido. No entanto, numa estranha guinada da história científica, não foi ele quem conseguiu transformar em líquido o último gás conhecido. Quando se imaginava que fosse a linha de chegada, foi descoberto um novo gás, o hélio, com o ponto de liquefação mais baixo de todos os gases. Para Kamerlingh-Onnes, o hélio foi uma outra oportunidade. Ele queria ser o primeiro a transformar em líquido aquele que era finalmente o último gás da Terra. Foi preciso muito conhecimento e uma extraordinária maquinaria e assistentes competentes trabalhando por mais de 10 anos. Mas foi um sucesso. Kamerlingh-Onnes foi o primeiro a transformar o hélio em líquido a uma temperatura de apenas 4 kelvins acima de zero absoluto. Seu efeito não foi notável apenas para a época. Ele abriu fronteiras científicas a serem exploradas, ainda hoje. O ar líquido não é tão frio quanto o hélio líquido, mas ainda é bastante frio para a maioria das finalidades. Ele pode alterar drasticamente as propriedades da matéria comum. Deixe-me dar um exemplo. Aqui temos uma lâmpada acesa por uma corrente que passa por um fio de cobre. Esse. O fio de cobre tem uma alta resistência elétrica, o que faz com que a lâmpada mal se torne incandescente. Vocês não podem ver, mas eu posso ver daqui. Colocando esse fio de cobre no ar líquido, sua resistência elétrica diminui tanto que vocês poderão ver a lâmpada tornar-se incandescente. Veja. Podemos fazer outras coisas com ar líquido. As pessoas dizem para guardar flores na geladeira. Mas o frio extremo do ar líquido, na verdade, não é bom para as flores. Vejam. Ela não muda muito a aparência das flores. Elas parecem as mesmas. Na verdade, são um pouco quebradiças. E tem mais uma coisa que gostaria de experimentar nessa temperatura. Uma bola de futebol. As pessoas jogam futebol em climas como o de Green Bay, Wisconsin, onde a temperatura pode atingir 40 graus abaixo de zero. Eu fico preocupado com isso. Os jogadores de futebol ganham muito dinheiro.
Não me preocupo com os torcedores, porque alguém que vai assistir a um jogo nesse frio merece qualquer coisa. Não me preocupo também com os comentaristas esportivos, pois eles estão dentro de uma cabine aquecida, muito bem protegidos. Com o que me preocupo mesmo é com a bola de futebol. Acho que a exposição a um frio desses pode causar um impacto absolutamente devastador sobre uma bola de futebol. Mesmo assim, não usem bolas de madeira, hein? Até a próxima.